Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra do nosso Deus diz: porque aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Existem religiões que ensinam que a pessoa reencarna muitas vezes, e em cada vida, através do sofrimento, ela é aperfeiçoada até que alcance a plenitude para ser um ser eterno. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo. Quando uma pessoa morre, ocorre a separação do seu ser triuno. Nós somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Quando a pessoa deixa de respirar, o seu cérebro para, os seus pulmões deixam de enviar oxigênio para o corpo através do sangue. No mesmo instante em que os olhos se fecham aqui na terra, ocorre a separação. O espírito torna para Deus, que foi quem o deu. A alma ou vai ao Hades ou ao paraíso, e o corpo é sepultado. Imagine um notebook fazendo uma correlação com o ser triuno do homem. O notebook representa o corpo, a memória do notebook, a alma, e a energia elétrica que faz o aparelho funcionar é o espírito. Quando a pessoa fecha os olhos, o espírito imediatamente sai, torna para Deus, que foi quem o deu. E no mesmo instante a alma deixa o corpo. A alma é a consciência, a memória. Você não é esse corpo, você é a alma que habita esse corpo. A alma é onde está armazenado o conhecimento, o sentimento, tudo o que você é interiormente é a tua alma. E a pessoa, quando fecha os olhos, se ela partiu em Cristo, a primeira coisa que a sua alma vê quando ela sai do corpo são anjos do Deus Todo-Poderoso, que estão ali para a conduzir ao terceiro céu, também chamado de paraíso. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Lucas 23, versículo 42 e 43. A alma não fica perdida, penando, tampouco vai ao purgatório, pagar por seus pecados, se aperfeiçoar, para então ser digna de ir ao paraíso. A pessoa que morre em Cristo Jesus é conduzida ao terceiro céu por anjos gloriosos do Deus Todo-Poderoso. Uma vez, 3 irmãs procuraram o pastor no final da reunião e disseram: pastor, todo dia o espírito da nossa mãe que faleceu
entra no corpo da nossa irmã mais velha e fala conosco. O pastor, conhecendo a palavra de Deus, sabia que não se tratava do espírito da mãe das 3 irmãs, mas sim um demônio. A Bíblia diz que o diabo se faz passar por anjo de luz, se possível para enganar os escolhidos. Então, quando as pessoas perdem um familiar, o diabo se usa de religiões enganosas, e lá nesses lugares dizem que o espírito da pessoa que partiu baixa e fala com a família para consolar, e eles falam coisas que aquela pessoa viveu, e muitas vezes só ela e quem está ali para ouvir dela sabia. Eles podem até imitar a letra, porque o diabo tem seus mensageiros que acompanham a vida das pessoas, e a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, as pessoas fragilizadas pela perda de um ente querido vão a esses lugares, e lá demônios se fazem passar por seus familiares e falam coisas que somente ela e o familiar que partiu sabem. E a pessoa então é influenciada a desenvolver a mediunidade para prosperar na vida. Você tem mediunidade, você só vai prosperar, ser feliz, se você desenvolver. Eles querem que você os sirva. Então aquela mulher diz: pastor, o espírito da nossa mãe baixa na nossa irmã e conversa conosco. O pastor disse: vocês me permitem ir na casa de vocês esta noite? Claro, pastor, vamos lhe receber de bom grado, será uma honra tê-lo conosco. O pastor foi. Em um dado momento, o espírito que se fazia passar pela irmã mais velha das 3 irmãs manifestou nela e começou a falar da mesma maneira que a mãe falava quando em vida: minhas filhas, que saudade, a mãe está bem, se cuidem. Aí uma das irmãs disse: viu, pastor, nós não dissemos, é a nossa mãe. E o pastor disse: vocês me permitem fazer uma oração? Claro, pastor, pode fazer. Então o pastor, tendo discernimento espiritual, colocou a mão sobre a cabeça daquela mulher em quem o Espírito estava e disse: em nome de Jesus, eu te ordeno, revela agora a tua identidade. E naquele mesmo momento, aquele espírito que falava de forma dócil, mansa: minhas filhas, a mamãe ama, a mãe está bem, se cuidem. No mesmo momento, diante da autoridade do nome de Jesus, que disse na sua palavra que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, aquele demônio não pôde se conter, então ele manifestou a sua identidade. Aquela mulher revirou os olhos, desfigurou o semblante, virou as mãos para trás, e o pastor disse: qual é o teu nome? E o Espírito disse: Exu Caveira. E o pastor então expulsou, e elas ficaram admiradas. Uma vez, aproximadamente pelo ano de 2004, eu estava ministrando em uma congregação, e tinha um jovem que se sobressaía sobre os demais, falando em línguas. Quem olhava sem discernimento diria: é um jovem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mas o Espírito Santo me disse: repreende, pois é espírito enganador. E ele havia dado profecia para um aqui e para outro lá. E de repente o Espírito Santo me diz: repreende, porque é demônio. Então eu fui até aquele jovem
coloquei a mão na cabeça dele e disse: a mim tu não engana, manifesta agora em nome de Jesus. E no mesmo momento, ele que falava em línguas, revirou os olhos, se desfigurou, colocou as mãos para trás e manifestou. Eu perguntei: qual é o teu nome? E ele, com uma voz igual do filme do Exorcista: Exu Caveira. Em nome de Jesus, ordenei que ele ficasse de joelhos. Não é que eu tenha autoridade de mim, é o nome de Jesus. Jesus disse: aquele que crer em mim, em meu nome, fará as mesmas obras que eu fiz, e ainda outras maiores. Porque quando nós usamos o nome de Jesus, nós somos representantes de Jesus. É como se Jesus estivesse ali, porque nós estamos no seu nome. Então a mesma autoridade que ele tem, ele nos reveste. E o demônio caiu de joelhos, com as mãos para trás. Eu perguntei: demônio, o que você ganhou para entrar na vida desse rapaz? Ele disse: ganhei muita comida lá na porta da Calunga. Eu nem sabia o que era Calunga naquela época. Ganhei muita comida. Alguém sabe o que é Calunga aí? O que é? Cemitério. Depois eu fui entender que esse espírito tem três: tem o Exu Caveira, o Tatá Caveira e o Caveirinho, e os três trabalham no cemitério, um na porta e outro no meio e outro lá no cemitério. São espíritos que agem para roubar a adoração que deve ser dada apenas a Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. Então eu mandei que ele pegasse todo aquele trabalho. Eu me lembro como se fosse hoje, aquele rapaz de joelhos, o pessoal tudo com os olhos arregalados, porque ele tinha virado uma bandeja de água, que era uma corrente de água que iam fazer, e antes de cair de joelho ele virou, e ali de joelhos ele começou a pegar o trabalho, como se estivesse pegando assim, começou a pegar, juntar todo o trabalho no mundo espiritual que ele havia recebido. Eu disse: agora você vai expelir todo o trabalho que você ganhou, você vai expelir. O rapaz vomitou um trabalho, chegou a sujar o meu braço, eu quase vomitei junto, de tão nojento. Então, falar em línguas é bênção, mas o que evidencia que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa é quando ela manifesta o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio, descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22, o fruto do Espírito. Por isso que falar em línguas, pular, profetizar, isso não me impressiona mais. Eu poderia falar outras experiências que eu tive semelhante a estas, e eu posso te garantir que não impressiona a Deus. Falar em línguas, pular, gritar, você tem liberdade. A Bíblia diz: aonde é o Espírito, há liberdade. Mas tem pessoa que na igreja pula, salta, fala em línguas, gira, chega em casa, agride a mulher, espanca o filho, trai, diz palavrão, à torta e à direita. Então, quando o Espírito sai, ele torna para Deus. A alma, se a pessoa serviu ao Senhor Jesus, se ela creu que Jesus, sendo Deus, se fez homem, foi obediente ao Pai, cumprindo toda a lei, e lá na cruz ele assumiu sobre si os nossos pecados, iniquidades e maldições, e ele morreu derramando sangue como o preço pago para Deus, em favor da nossa redenção, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando você crê nisso, isso é o Evangelho. O Evangelho não é creia e você vai ter um carro do ano, uma casa, Deus abençoa, mas o Evangelho é simples. O que te dá salvação? Te dá salvação você reconhecer que é um pecador, que não tem condição de herdar os céus pelas boas obras. A Bíblia diz que as tuas melhores obras diante de Deus,
Aquele que é santo, 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 é como um pano de trapo imundo, só serve para lixo. Deus só te aceita quando você crê na obra do seu Filho, porque quando você crê, você é justificado. No mundo espiritual, todos os pecados que te condenavam é transferido para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus já bebeu a ira de Deus lá na cruz. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então Jesus verteu até a última gota de sangue. Quando o soldado feriu com uma lança do lado, não saiu mais sangue, saiu um resquício de sangue com água, porque ele verteu até a última gota para pagar o preço pela nossa redenção. Então, quando você crê nessa obra, você é justificado. Tudo aquilo que te separava de Deus, todos os teus pecados que você nunca poderia pagar, você nunca poderia chegar para Deus e dizer: eu fiz boas obras, o Senhor tem que abrir os portais dos céus, eu vou entrar. Você jamais teria essa condição. Mas quando você crê, você é justificado e salvo pela graça. Graça é favor não merecido. Amém? Então, quando a pessoa que ela é salva, ela cai e dá o último suspiro, a alma sai do corpo, a família fica preocupada com o corpo. Cadê o corpo? Aonde ele vai ser velado? Aonde vai ser o sepultamento? As pessoas se preocupam com o corpo. Gênesis, a palavra diz: do pó viestes e ao pó tornará. Se você for tirar os restos mortais de alguém que morreu depois de 5 anos, você vai ver que abrem lá, tem pessoas que dizem que tem cheiro de terra, porque os componentes do nosso corpo são componentes que se encontram na terra. São componentes que se encontram na terra. Na terra. Então, quando a pessoa fecha os olhos, a alma sai. Se ela foi justificada e tem a salvação, a primeira coisa que ela vai ver, ela vai ter a revelação do mundo espiritual. Hoje você não vê o mundo espiritual, porque nós estamos presos a esse corpo material. Então nós só vemos as coisas do mundo físico. Sim ou não? Com raras exceções, como quando Eliseu estava em Dotã com seu auxiliar Geazi, e Ben-Hadad, o rei da Síria, mandou um exército para capturar Eliseu e levá-lo como cativo. Então o seu auxiliar o acordou: homem de Deus, desperta, estamos cercados. E Geazi, o servo do profeta, estava desesperado, porque eles estavam cercados, seriam presos e talvez mortos. Então o profeta, tendo conhecimento do mundo espiritual, disse: Deus, eu te peço, abre os olhos espirituais desse moço para que veja. E os olhos espirituais de Geazi, o auxiliar do profeta, foram abertos, e ele pôde ver o mundo espiritual. E ele viu que ao redor deles haviam exércitos com centenas de milhares de anjos e carruagens de fogo do Deus Todo-Poderoso, que estavam ali para guardá-los e livrá-los do mal. Mas naturalmente nós não temos visão do mundo espiritual, porque nós estamos presos ao corpo físico. Mas quando a pessoa dá o último suspiro, o espírito torna para Deus e a alma deixa o corpo, a consciência deixa o corpo. É como se a pessoa pudesse ver o mundo espiritual. E aquela pessoa que é salva, ela vê anjos, não é um. A Bíblia diz anjos. Não sei se é 2, não sei se é 3, não sei se é 10 ou se é 1000, mas anjos do Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus em Lucas 16. Coloca ali Lucas 16, se eu não me engano, 22. O rico não é uma parábola, é uma história real que aconteceu, porque quando Jesus iria falar em parábola, história fictícia, para exemplificar algo da vida real, ele dizia: é uma parábola. Mas nessa história Jesus cita um nome, e havia, então é algo real que existiu. O rico existiu, Lázaro existiu, e ele está até hoje
no Hades em tormento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também por rico e foi sepultado. Então, quando a pessoa ela dá o último suspiro, a alma sai e ela vê anjos do Deus Todo-Poderoso que, sorrindo para ela, dizem: não temas, nós vamos te conduzir ao reino dos céus. Nós vamos te levar à presença de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o teu Salvador. Olha só o que o apóstolo Paulo disse sobre a morte. Cristão não tem que ter medo da morte, meu irmão. Cristão não teme a morte. Sabe por que os cristãos da nossa geração têm medo da morte? Porque não se fala mais em mensagens de vida eterna, só se fala em coisas materiais. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se você viesse num culto há 30, 40 anos atrás, você ouvia sobre o juízo do grande trono branco. Você ouvia sobre o paraíso, sobre o inferno, sobre nascer de novo, sobre perdão. Hoje você é 3 passos para a vitória. Como alcançar uma casa maior? É só coisa material. A pessoa não está preparada para bater de frente com a morte. Mas Jesus, Ele ainda tem pessoas que têm coragem de falar a verdade, meu irmão. Pessoas que não se preocupam com número, com finanças, se vai entrar, se não vai entrar. Não importa se você, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar oferta. Irmão, faz o que você quiser. Eu trabalho, eu não dependo da igreja para ganhar nenhum real. Eu falo a verdade. A minha esposa está ali, meu filho também veio. Eu falo a verdade com amor, porque eu tenho temor de Deus, meu irmão. Poucos têm coragem de falar isso. Eu me preocupo com a tua salvação. Daqui a alguns anos você provavelmente não vai estar aqui. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Tem pessoas que se iludem, pensam que vão viver para sempre aqui. Então, o rico, o Lázaro, ele morreu e os anjos o levaram ao 3º céu. Primeiro céu, o atmosférico, aonde estão as nuvens. Você vê o primeiro céu. O 2º céu, aonde estão as estrelas, a lua e o sol. O homem consegue alcançar com naves. Mas o 3º céu é a habitação do Senhor nosso Deus. É um lugar inalcançável para o homem. Só se os anjos do Senhor nos levarem. E a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, ele cria em Deus. Então os anjos do Senhor estavam ali. Tem anjos nos hospitais, nas CTIs, aguardando. Eu já ouvi demônios dizendo que estavam ali aguardando a morte da pessoa para levar a alma, mas nos últimos momentos, mensageiros de Deus foram lá, pregaram, as pessoas se renderam a Jesus e os anjos vieram e as levaram ao paraíso. Então, está dando para entender, meu irmão? Não existe reencarnação. Existem demônios que se fazem passar por familiares, que falam coisas que só a pessoa sabia para enganar. A Bíblia diz: o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Você viu? O demônio se fez passar pela mãe das 3 jovens, mas quando o pastor foi lá e usou autoridade, ele revelou a identidade. Não era o Exu Caveira, que estava ali para enganar aquela família. Então, quando a pessoa entregou a vida para Jesus, os anjos levam ela ao 3º céu. Paulo fala sobre isso. Olha só o que diz lá em Filipenses 1, do 21 ao 24. Juliano vai colocar ali para nós. Olha só Paulo falando. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei
sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, de morrer e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha só Paulo dizendo: para mim morrer é melhor, porque eu vou estar com Cristo. Enquanto nesse corpo nós podemos estar com Cristo pela fé no Espírito, mas separados, porque nós estamos nesse mundo terreno. Mas quando a pessoa morre salva, ela é levada por anjos até o lugar aonde Jesus Cristo ressurreto está. E lá estão aqueles que já partiram no Senhor, desde a geração de Adão. Lá estão os patriarcas da fé, os profetas. E se você tem um pai, um irmão, um amigo, alguém dessa geração que já partiu no Senhor, quando você for levado pelos anjos e você chegar nos portais da glória, eles vão estar ali para te receber, e você vai reconhecê-los. O paraíso é um lugar de reencontros. Você vai rever os amados que estarão lá. E Paulo estava dizendo: para mim viver é Cristo, morrer é lucro, é melhor, porque eu vou estar com o Senhor. Mas se eu estar vivo, é bom, porque eu vou poder edificar a igreja, ganhar almas, então isso também é bom. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, por enquanto eu ainda sou útil para edificar, então é bom que eu fique um tempo a mais. Mesmo da prisão, ele escrevia cartas que edificavam a igreja, e chegou até nos nossos dias e tem edificado as nossas vidas também. Amém? Olha só o que ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4. Eu fico imaginando, irmão, Pedro nos nossos dias, se eles pudessem se teletransportar, Paulo chegar no culto de uma dessas igrejas de hoje em dia e ficar assistindo o culto, de repente o pastor vai pregar lá como conquistar a bênção e a vitória, e ele vai mandar a igreja se colocar em pé para passar no corredor do sal e tocar no manto. Eu acho que eles iam ficar doidos vendo essas heresias no meio da igreja, porque não se prega mais palavra, não se prega mais santidade, o reino dos céus, santificação, renúncia. É só vitória, é só bênção. Qualquer coisinha a pessoa já vira as costas, já não vou mais. O que está em jogo é a tua salvação, é a eternidade da tua alma. A tua alma é eterna. As pessoas estão morrendo, irmãos. Tem pessoas que acordaram para viver um dia, para correr atrás dos seus projetos, e elas morreram sem prévio aviso. Então você tem que estar preparado para a morte. Você tem que estar preparado, porque se acontecer o inesperado e você fechar os olhos, e você não está preparado, você vai ao Hades. O Hades é real. Depois, se eu tiver tempo, eu vou falar um pouquinho mais. Olha só, Paulo dizendo ali, ó, conheço o nome. Ele estava falando sobre ele mesmo, sendo humilde, né? Conheço um homem, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu e ouviu coisas tão maravilhosas que um homem material não teria condições de entender e assimilar. Pareceria loucura. Ele disse lá em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele teve uma visão do reino dos céus,
e ele disse algo tão maravilhoso, é algo tão sublime. Não há palavras que possam descrever, não há coisas nesse mundo que possam ser comparadas. E Deus disse: olha, nem fala, porque eles não estão preparados para entender. Lembra quando lá na cruz, vou te dar a referência para você, Lucas 23, 42, 43, para nós, Juliano. Vai anotando aí, irmão. Jesus estava na cruz, no meio de dois ladrões, dois homens que pecaram a vida toda, não fizeram obra boa alguma para ser salvo. Você vê que a salvação não é por boas obras. Quem é salvo, o mesmo Espírito que opera a salvação, ele te capacita para andar em novidade de vida e ter boas obras. Mas você não é salvo porque você tem boas obras. Ah, eu ajudei o pobre, então eu mereço ser salvo. Não, você é salvo porque você creu na obra de Jesus. E o mesmo Espírito que te capacitou para crer e te justificou, te faz andar em novidade de vida. Ele não te deixa permanecer no pecado. Está dando para entender essa diferença? Então ninguém é salvo por ser bonzinho. O ditado que diz que o inferno está cheio de boa intenção é verdade. Está cheio de pessoa bacana, maravilhosa, legal, mas que não creu em Jesus, não foi justificada. Porque o que nos justifica é a fé na obra de Jesus. Deus quis assim, e Deus é soberano. Então Jesus, no meio de dois ladrões, um escarnecia dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo, salvaste a tantos, salva a ti, e de quebra-galho, salva nós também. E o outro, vendo que Jesus não amaldiçoou, porque na cruz todo mundo, ninguém fingia ser o que não é. As pessoas até fingem na vida, mas ali não tinha mais por que fingir. E Jesus ali na cruz ainda orou por aqueles que o estavam crucificando, ainda orou a Deus, e ele reconheceu verdadeiramente: esse homem é o Filho de Deus. E ele creu, e ele disse com muito sacrifício: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele não conseguia respirar direito na cruz, porque a pessoa na crucificação, ela ficava ali com os pulmões pressionados, ela não conseguia soltar o ar, a pessoa ficava quase roxa ali. Então cada vez que Jesus tinha que falar, ele se firmava no prego dos pés, dava pequenos golpes para cima, soltava o ar, respirava novamente. Com todo esse sacrifício, Jesus olha para ele e diz assim, e disse-lhe, antes de Juliano, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, Senhor do reino dos céus. Ele estava dizendo, e Jesus lhe disse, disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a pessoa morre, ela não fica a alma perambulando, uma alma penada, ou então vai lá para o purgatório. Purgatório só se for aonde que vivem as pulgas. O purgatório não existe. Purgatório foi criado pela Igreja Católica. As pessoas pagavam com bom dinheiro para mandar rezar missa, para que a alma do falecido tivesse luz e pudesse sair do purgatório e ir para o paraíso. Tinha até um ditado que dizia na Inquisição lá que quando a moeda tilintava lá no gasofilácio, a alma ia para o paraíso. Mas isso não é bíblico. Nós somos salvos pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz, quando nós cremos. Não é uma missa, uma vela, isso não salva ninguém. É bonito quando a pessoa morre, vai o sacerdote lá e começa a falar. Morre e vira santo, né, irmão? Morre e vira santo. O cara morreu no adultério, drogado, morreu e virou santo. Mas não existe. Depois que a pessoa morreu, ela já fez a escolha. Você escolhe se você quer Deus, a eternidade com Deus, aqui na vida, a cada dia. Não é assim, eu escolho o céu. Não, eu quero mais o inferno. O Zeca Pagodinho chegou a dizer, eu quero o inferno, vou tocar um pagode lá com meus amigos, tomar uma cerveja, dançar com a mulherada lá. Irmão, no inferno, no Hades, para o
lugar aonde vai a pessoa que morre sem Jesus, que é lá no centro da terra. Dizem que no centro da terra o calor é igual à superfície do sol. Sabia disso? E é para lá que a alma vai sem salvação. São demônios que levam. Eu já vi o demônio dizendo, o Exu Coringa falando. A pessoa, quando viu ele, saiu do corpo e viu ele que ia conduzir ela lá para o Hades, a pessoa se desesperou. E ele falou que a aparência dele era todo queimado, horrível. E a pessoa se desesperou e começou a gritar: meu Deus, eu não sabia que era assim, me perdoa, me salva, me ajuda. E ele, dando gargalhada, pegou aquela alma e levou, porque ela tinha servido através do pecado. Quando a pessoa está no pecado, ela está servindo esses espíritos. Então, a alma, quando ela morre, os anjos levam ela para o paraíso. E lá ela está consciente, ela sabe quem ela é, ela conhece as pessoas que viveu com ela durante a vida, e ela tem paz, ela tem alegria. Mas lá está a alma. Só que nós não vamos viver com uma alma para sempre. Quando tocar a última trombeta, e isso pode ser a qualquer momento, eu estou simplificando, vai tocar a última trombeta, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. A última trombeta vai tocar. Jesus vai estar entre as nuvens dos céus com milhares de anjos. Então o arcanjo toca a última trombeta. Essas pessoas que morreram salvas e que agora estão lá no paraíso, elas, num momento, num abrir e piscar de olhos, elas vão receber um corpo físico, material, eterno, que nunca mais vai sofrer o dano da segunda morte. Então a alma vai entrar no corpo, só que agora vai ser um corpo glorificado, que não tem mais a natureza de Adão que nós temos hoje. Hoje nós somos crentes, nascemos de novo, mas você ainda tem tendência ao pecado. Você tem que colocar o pé na tua natureza adâmica todo dia, porque se você não orar, se você não vir no culto, não ouvir a palavra, se você der bobeira, a velha criatura que você era antes de Jesus já começa a te governar. Você já quer vingança, você já fica comendo o sexo oposto com os olhos, a tua mente fica cheia de impureza, de maldade. Sim ou não? Ou não, você tem Jesus agora em santidade em pessoa? Não, meu irmão. Todo dia você é tentado. Você acorda já com um mau pensamento. Você já tem que acordar: ó Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, pelo menos eu sou assim. Eu sou pecador, irmão. Todo dia eu tenho que estar: ó Senhor, me ajuda, me guarda, me ajuda, Espírito Santo, preciso de Ti. O Juliano é testemunha. Nós vamos aqui orar. Não pense que nós vamos aqui orar: ó Senhor, graças porque somos santos. Não. Senhor, tem misericórdia. Eu sou pó, eu sou carne, eu sou um pecador. Eu tenho inclinação para o pecado, me ajuda. E o Espírito Santo nos enche, nos dá graça, e nós conseguimos dizer não para o nosso eu, não para a nossa vontade, que a nossa vontade queria as coisas do mundo, os prazeres da carne. Sim ou não? Então, quando a última trombeta tocar, os que estão lá no paraíso, a alma vai receber um corpo que nunca mais vai sofrer o dano da segunda morte. A palavra diz que até o cabelo da cabeça é contado, ou seja, eu vou ter cabelo de novo. Nós vamos ter corpos joviais e eternos, vestes brancas, a coroa da vida na cabeça. Vamos ser perfeitos e não vamos ter inclinação para o pecado. E nós vamos estar com Jesus entre as nuvens dos céus, no segundo céu. E simultaneamente, os cristãos que estiverem vivos, num abrir e piscar de olhos, vão ser arrebatados, vão ser levados com Cristo entre as nuvens dos céus. Viu ali, ó? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, é simultâneo, é quase no mesmo segundo, irmão. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Coloca ali 1 Coríntios 15, 51 a 57. Você está conseguindo entender, irmão? Paulo fala um pouquinho mais sobre isso. Ele fala que quando a última trombeta tocar, eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ali é eufemismo. Você sabe o que é eufemismo?
É quando morre alguém da tua família e você vai ter que avisar outra pessoa da família. Você não vai ligar e dizer: ô, tudo bem, tchê? Não, beleza, só o teu pai morreu. Não, bateu as botas. Não, você não faz assim. Você diz: olha, você tem que ser forte. Ele descansou. Você usa uma palavra suave para falar algo que é forte. Então ali, quando fala assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Está falando, ó, nem todo mundo vai morrer. Se você estiver vivo e Jesus voltar, os que morreram em Cristo vão receber um corpo glorificado e eterno e vão se encontrar com Ele nos ares. E simultaneamente nós vamos ser transformados. A pessoa vai desaparecer, ó, no abrir e piscar de olhos. Se eu estiver pregando aqui, o microfone cai assim na minha mão, a roupa fica. E eu, no corpo já glorificado, material eterno, vou me encontrar com Jesus e com os santos que já partiram. Nós vamos para o paraíso. 7 anos. Depois de 7 anos nós voltamos para vencer os Allah que estão lá querendo destruir Israel. Mas aí é outra história. Está dando para entender? Olha só ali, ó. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não vai ter tempo para a pessoa dizer assim, ó, eu não estou preparado, a minha vida não está no altar, eu não estou em santidade, em obediência, eu estou no pecado, mas eu vou me consertar. Se a última trombeta soar e você não se consertou, você vai ficar, você vai conhecer o anticristo, que vai decapitar milhares de milhares em todas as nações. Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter catástrofes, as 7 trombetas vão soar, vão vir 7 juízos. A primeira trombeta é uma chuva de saraiva, que vai queimar uma de cada 3 árvores e toda a erva. A segunda, uma grande montanha ardendo em fogo, que vai cair sobre o oceano, destruir uma a cada 3 embarcações e matar um a cada 3 animais marinhos. A terceira trombeta vai cair uma estrela, um asteroide chamado Absinto, que significa amargo, sobre a fonte das águas doces e tornar as águas potáveis amargas e matar milhares de pessoas que vão se contaminar com sede, vão beber das águas e vão morrer. Está dando para entender? É só uma prova. Se você disser assim, não, outra hora eu me conserto, depois eu deleto lá os videozinhos de pornografia do meu celular, depois eu paro de ser o piadista maledicente lá do meu trabalho, da rodinha, não, depois eu paro de fazer sexo fora do casamento, amanhã depois eu me conserto, eu caso, dou um jeito. Vamos levando, vai levando, vai levando, vai levando. Mas Deus está falando, Deus está falando. No dia do juízo, Deus vai chamar os seus servos. Jesus disse, pode deixar ali, mas eu vou citar lá, João 12, 44 em diante. Jesus falou assim, ó, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não recebe as palavras que eu tenho proferido, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita, quem ouve e diz, nada a ver, não precisa, isso daí é relativo, não vou praticar, não, isso é fanatismo. Quem me rejeita, você não rejeita dizendo assim, não, eu rejeito. Você rejeita quando você ouve e não pratica. Ninguém fica indiferente ao Evangelho. Ninguém fica, você ouviu, e quando você ouve e você não pratica, você está dizendo não. Você consegue entender isso? Ninguém fica indiferente. Então, no último dia, Jesus falou, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque no grande trono branco, os livros das obras de cada pessoa vai se abrir e vão ser lidos, tudo aquilo que a pessoa fez, e a pessoa vai ver como se fosse num telão assim gigante, ela rejeitando, depois ela vai ser condenada, o nome dela não vai estar no livro da vida, e ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É pior do que o Hades, o inferno que nós falamos hoje. Sabe por quê? Hoje no inferno está só a alma.
a alma da pessoa que morre sem Jesus, sem salvação, ela está num lugar onde a sede dela é inimaginável. É horrível sede, né? O rico, Jesus falou que ele estava em tormentos, e a primeira coisa que ele pediu, sabe o que foi? Água. Pede para Lázaro molhar o dedo na água e me refrescar, porque eu estou atormentado nessa chama, a sede. Uma vez eu fazia estágio de enfermagem e uma pessoa tinha amputado a perna e ela estava sem perna, eu fui fazer o curativo, o primeiro, e ela pediu medicação porque ela não aguentava dor no pé, mas ela não tinha pé, mas ela sentia dor no pé. A dor é na alma. Então as pessoas que elas vão estar no inferno, elas não vão estar no corpo, mas só que elas vão sentir uma dor real. Jesus falou que lá há choro e ranger de dentes. Na guerra, quando não tinha anestesia, uma pessoa era ferida, ficava com a fratura exposta, tinha que operar, tinha que fechar, e não tinha como dar anestesia, dava um tipo de fel ali que não adiantava muita coisa, e a pessoa mordia ali uns panos, porque ela rangia os dentes de tanta dor. E Jesus falou que lá no inferno tem choro incessante e ranger de dentes. As pessoas estão lembrando, elas sabem quem são, elas sabem aonde estão, elas lembram da vida delas, de quem elas são, da família, dos pecados que elas praticaram, elas lembram de que Deus deu oportunidades para elas serem salvas, se arrependerem, e elas rejeitaram. Elas lembram de tudo, coisas que elas esquecem hoje, devido à limitação, alguma bênção, Alzheimer, elas vão lembrar. Vai ser tão claro, tão real, cada lembrança, que vai se transformar em peso de condenação. Jesus falou assim: a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, quanto mais a pessoa ouve a palavra, mais ela recebe revelação de Deus, e ela rejeita, ela não se conserta. Se ela morre sem salvação, aquelas oportunidades que ela teve vão se transformar em peso de condenação. Olha só o que Jesus falou. Eu já estou quase terminando, irmãos, já estou quase encerrando. Olha só, Mateus 11, 21 a 24, põe ali, Juliana. Eu sei que essa palavra é pesada, irmãos. Eu pedi para Deus me dar outra palavra ontem, e Deus me deu essa palavra, e eu fui dormir, eu quase não consegui dormir, e eu cheguei a sonhar que eu estava pregando essa palavra. Eu tentei de todas as formas: Senhor, deixa eu pregar alguma coisa mais leve, e o Espírito Santo não me trouxe nada, Ele me trouxe essa palavra, e eu sonhei, irmãos, quase não dormi. Amém. Jesus falando: olha, ai de ti, Corazim. Corazim foi uma cidade que Jesus foi e pregou e realizou milagres. As pessoas de Corazim tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se consertar e ser salva. Elas conheceram Jesus, elas ouviram a palavra, que nem as pessoas que vêm da igreja, elas ouvem. Deus está dando oportunidades, e a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, Líbano, esses dias deu uma explosão lá no Líbano, né? Fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Antes, quando as pessoas queriam se arrepender e mostrar humilhação, elas se vestiam de pano de saco e se cobriam de cinza, para se humilhar, para dizer: Senhor, eu me humilho, tem misericórdia, me perdoa. Jesus estava falando: ó, vocês tiveram uma oportunidade, vocês ouviram a palavra, vocês viram Deus agindo, e vocês não se arrependeram. Vai ter mais rigor, mais peso de condenação sobre vocês. Tiro vai ser condenada, Sidom vai ser condenada, mas vai ter menos rigor, vai ter menos, vai ser menor o tormento sobre eles, vai ser maior sobre vocês que ouviram. A pessoa que ela vem na igreja, os demônios falaram assim, ó. Eles falaram assim, uma vez o demônio falou assim, ó: vocês não têm galardão para quem é salvo? Nós também temos. A pessoa que ela conheceu a palavra, eles me chamam, sabe como? Almas preciosas. A pessoa que vem na igreja, os demônios, eles chamam almas preciosas. Daí tem até o Exu das almas preciosas, que trabalha para levar, para esfriar crente. Para você ficar vendo TV e não vir no culto, vai esfriando, para você se ocupar tanto com trabalho, com coisas seculares, e não ter tempo de alimentar a tua fé, e você morre espiritualmente e fisicamente ele te leva. É o Exu das almas preciosas. E ele falou assim, que da mesma forma que Deus tem um galardão para os servos dele,
eles também têm um lugar no Hades, lá no inferno, de tormento, de maior tormento, para aqueles que um dia serviram ao Senhor e perderam a salvação. Pena que não posso falar mais coisa, irmão, por causa do tempo. Daí Jesus estava repreendendo essas cidades. É que nem ele estava, é como se ele estivesse dizendo para a pessoa que vem na igreja: olha, você vem na igreja, você conhece a palavra, você é exortado, você tem a oportunidade de se consertar e você não se conserta. Se você morrer assim, você vai sofrer o maior rigor do que Sodoma e Gomorra. Eles também vão ser condenados, mas só que com menos rigor, porque eles não conheciam o que você conhecia. Então, a palavra, quando ela não produz arrependimento e salvação, ela produz peso de condenação. Está dando para entender isso? No dia do juízo, Deus vai chamar o pastor Márcio e ele vai dizer, a pessoa vai dizer assim: não, eu não sabia, Senhor, eu não conhecia. Deus vai abrir os livros das obras e vai dizer: está aqui, ó, eu falei contigo, eu te orientei, você não se arrependeu. João 3 diz: porque a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más, não quiseram se arrepender. Jesus não veio dizendo assim: ó, venham, me sigam, vocês vão ter carro do ano, vocês vão ter casarão, vocês vão ter empresa com muitos empregados, porque eu era pobre e agora eu conheci Jesus e tenho uma casa nova, uma casa na praia, 3 carros e 5 empregados. Glória a Deus. Mas nasceu de novo, está com o nome escrito no livro da vida, é nova criatura, tem o fruto do Espírito? Não. Então vai morrer com toda ofensa e vai para o inferno. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Eles vão, a pessoa que está lá no mundo, sabe, que não vem na igreja, o traficante, o ladrão, aquele teu parente da pá virada, ele vai para o inferno. Mas só que se você não se consertar, não alinhar a tua vida com a palavra, você também vai, e o tormento que vai ter sobre ti vai ser pior do que o que vai ter sobre ele, porque você conheceu. Quantas almas nesse segundinho? Cada ano morrem cerca de 150 milhões de pessoas. A cada 3 segundos, 2 pessoas em média. A Bíblia diz nos Salmos que o inferno nunca se farta. A cada segundo, enquanto eu estou pregando aqui, almas estão indo para o inferno. Almas no mundo inteiro, nesse segundinho, e elas estão lá acordadas. Elas não duvidam do inferno, porque agora elas estão vendo que é uma realidade. O lugar que mais se clama não é na igreja, é no Hades, no inferno, após a morte. O rico, ele morreu, ele lembrava que ele tinha 5 irmãos, e ele disse: Pai Abraão, peça para que Lázaro ressuscite, volte à vida e pregue para os meus irmãos para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. Ele lembrava que ele tinha família, ele lembrava dos pecados dele, ele sabia porque ele estava ali. Ele sentia sede, ele pediu água. Lá as pessoas têm sede, elas têm fome. A pessoa que era drogada, ela vai ter fissura por droga. Os problemas, os pecados, as coisas mal resolvidas vão atormentar ela dia e noite, e ela não vai poder resolver. Tem pessoa que se mata tentando fugir do problema, ela só cria um problema pior, porque aqui na vida ela ainda pode solucionar, mas se ela morrer sem salvação, ela está condenada por toda a eternidade. E o inferno não é o último lugar. Já estou encerrando. Depois do milênio que Jesus vai governar, as almas que estão no inferno vão ressuscitar e receber também um corpo imortal, um corpo eterno. Então, assim como aquele que é salvo vai ter um corpo glorificado e eterno, que nunca mais vai sofrer o dano da segunda morte, aqueles que morreram sem salvação, que agora estão no inferno, em tormentos, depois do milênio que Jesus vai governar a terra, essas pessoas vão ressuscitar e receber um corpo que também nunca mais vai deixar de existir. Elas queriam que deixasse de existir para não sofrer, mas elas não vão, o corpo nunca mais vai deixar de existir. E aí elas vão ser julgadas no grande trono branco, que é Jesus vai estar no trono e vai chamar um por um e vai abrir livros, que é o livro das obras. Tudo que a pessoa fez, falou, pensou, deixou de fazer, vai ser exposto ali. Está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 16. E os mortos foram julgados segundo as suas obras que estavam escritas nos livros. Então a pessoa de corpo e alma vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Ali vai estar o diabo, todos os demônios e todos aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida.
Lá em Apocalipse 28 diz que são os assassinos, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Só gente boa, pelos séculos dos séculos, sem fim, num lugar aonde eles nunca vão ter uma alegria, um momento de paz, um momento de descanso, um momento de lazer. Vai ser um tormento sem fim, pelos séculos dos séculos, enquanto os salvos vão estar na Nova Jerusalém, aonde a rua é de ouro puro e cristalino, e os muros de jaspe e de cristal, aonde de um lado tem o rio da água da vida, do outro a árvore da vida, aonde eles terão jovialidade eterna, paz plena para todo sempre, uma alegria sem fim, amigos verdadeiros e eternos, num lugar onde não vai ter enfermidade, não vai ter assaltante, não vai ter dor, não vai ter morte. Na Nova Jerusalém não tem cemitério. Eu tenho uma mensagem que eu preguei aqui uns 2 anos, eu falo sobre a Nova Jerusalém, como vai ser, está no YouTube. Lá as amizades vão ser verdadeiras, não tem cemitério porque não haverá morte, não tem hospitais, nem UPAs, porque lá ninguém vai ficar enfermo, teremos saúde perfeita para todos sempre. Amém? Eu preciso encerrar, vamos nos colocar em pé. Então, a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Não existe, vou rezar missa para a alma sair do purgatório e ir para o paraíso. Você está fazendo a tua escolha hoje. Eu vou concluir e eu vou orar com você. O Juliano vai colocar ali para mim, ó. Deus me trouxe esse versículo para mim ler para você. Ele disse assim, ó, lê no encerramento, Deuteronômio 30:19, Juliano. Deuteronômio 30:19. Irmão, se você viesse na igreja 40 anos atrás, você só ia ouvir palavra desse nível para mais. É de 30 anos para cá que líderes religiosos dos Estados Unidos têm influenciado o mundo com a teologia da prosperidade, que só se prega o que o povo quer ouvir: autoajuda, positivismo, mensagens agradáveis que fazem você se sentir bem, mas que não te mudam, não te transformam, não te fazem a imagem e semelhança de Jesus. A pessoa está confortável, se amando e indo para o inferno. A vida dela não muda. Então essas mensagens é que nos mostram diante de Jesus: olha, eu tenho que me consertar, eu não posso me enganar. Se você não nascer de novo, você não entra no céu. Então é essas mensagens que vão te dar uma chance de ser salvo. É dura, mas é a verdade que liberta. Olha só, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus me falou essa palavra, e Ele pediu para eu falar essa palavra no final, e eu trouxe. Eu estou te propondo a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, e a vida é Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.